E já pisando então um pouquinho no futebol brasileiro, mas pegando esse gancho da seleção da Argentina, a informação de momento é que o Flamengo entrou na disputa com o River Plate pela contratação de Thiago Almada, justamente jogador da seleção argentina e do Atlético de Madrid. A diretoria rubro-negra teria procurado o atacante do Atlético nos últimos dias e avançou por um acordo com o jogador que também tem proposta do River Plate. Estava muito próximo, inclusive, de fechar com a equipe argentina também uma volta ao futebol sul-americano. Thiago Almada, que foi grande destaque do Botafogo, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024. Foi para o futebol europeu, passou pelo Lyon também e agora estaria retornando ao futebol sul-americano ou pelo River ou pelo Flamengo, as situações de momento que tem na mesa o Thiago Almada. Há uma semana o jornal argentino Olé noticiou que já havia justamente esse acordo encaminhado para que o Almada defendesse o River. O River ofereceu 20 milhões de euros, quase 120 milhões de reais ao Atlético de Madrid por 50% dos direitos econômicos e agora tem também a concorrência do Flamengo. Em entrevista à coluna do Fla na última sexta-feira, o José Botto falou publicamente sobre Thiago Almada e colocou em dúvida a oferta realizada pelo River ao jogador. A gente tem a arte para colocar na tela dessa declaração do José Botto. Para você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Jovem Pan Esportes, o diretor de futebol do Flamengo falando sobre essa situação. Diz o seguinte, abre aspas, falaram que o River Plate fez uma oferta por ele agora, mas será que isso é verdade, que ele vai para lá? Eu não tenho essa certeza. O Almada é um dos, entre outros vários jogadores que cabem no Flamengo. Agora, para vir, precisa ter condições para isso. Não podemos mais gastar 40 milhões de euros, pois isso não é sustentável para o clube. Não vamos mais contratar só por conta que alguém quer que contrate um tal jogador. Como que vamos contratar sem ser pedido do treinador? Isso não quer dizer que o jogador é ruim, não estamos desmerecendo. Eu tenho que ouvir o treinador antes de tudo. Fecha aspas para José Botto. Mauro César Pereira, o que se tem de informação sobre essa situação, sobre Thiago Almada, nome ligado ao Flamengo? Seria uma boa contratação para o Flamengo? Se encaixaria no que o Flamengo precisa hoje? Até o José Botto falando, não é saudável sair contratando por milhões e milhões de euros. Mas é bom fazer a pergunta também. Se encaixa no que o Flamengo precisa? É uma necessidade do Flamengo? Mauro, suas informações e, claro, suas opiniões também sobre essa situação. O técnico pediu um meia, ele é um ótimo jogador, evidentemente, se puder contratar, excelente. E houve, de fato, a semana passada, a tentativa do Flamengo. O Flamengo entrou nessa disputa aí pelo jogador. Pelo que eu apurei, teria até um acordo bem encaminhado com o empresário do atleta, ou seja, números bem recebidos. O Atlético de Madrid liberou o Saúl, né, foi uma negociação, e vendeu o Samuel Lino para o Flamengo. O Atlético teria mais interesse em negociar com o clube brasileiro do que com o River Plate, pelo histórico, já conhece o Flamengo, está recebendo tudo direitinho, sabe que não vai tomar calote e tal. Então tem esse aspecto também, mas existe algo muito mais importante que qualquer outro ponto, que é o jogador. O que ele quer? Lembrando que o Almada, ele estava aqui nos Estados Unidos, não aqui em Atlanta, mas estava aqui nos Estados Unidos, estava aqui, não me lembro qual era o time dele, o Luiz Araújo jogava aqui, no Atlanta United. O Almada não me recordo agora. Acho que sim, né? Acho que era isso, mas enfim, ele jogava aqui na Major League Soccer. E o Botafogo contratou na época o John Textor, mas já com a promessa de que ele faria um período de 6 meses do futebol brasileiro, com a chance de ganhar a Libertadores, ganhou além da Série A, e depois seguiria para o Lyon, que era o outro clube que ele tinha, né, na França. Então ele tinha a promessa de ir para o futebol europeu. De lá já foi vendido para o Atlético de Madrid. Ele vai querer voltar para a América do Sul? E agora não seria por 6 meses, seria por anos, né? Talvez para sempre. Esse é o ponto. Mas e o River Plate? Bem, aí tem uma vantagem, o River Plate é da Argentina, ele é argentino, seria voltar para jogar num time grande, um time importante do seu país de origem. Ele quer voltar a morar no Brasil, no Rio de Janeiro, aí depende do jogador. Esse é o ponto. E o jogador, evidentemente, não deve tomar nenhuma decisão antes do jogo de amanhã e do jogo de domingo, caso vá à final. Imagina se o Almada faz uma ótima partida contra a Inglaterra, entrando durante o segundo tempo, por exemplo, e aparece bem na final e sai com uma imagem altamente positiva dessa Copa do Mundo e abrindo oportunidades na Europa. Dificilmente ele vai querer voltar para a América do Sul, creio eu. Mas se porventura ele não tiver propostas, o Atlético tiver interesse em vender, aí talvez voltar para a América do Sul, seja para a Argentina ou para o Brasil, pode passar a ser a opção para ele. Mas antes do jogo de amanhã, e talvez domingo, se a Argentina for a decisão, me parece que dificilmente alguma coisa vai acontecer e o jogador vai tomar qualquer decisão. Não faria sentido nenhum, seria até uma tolice, né? Ele se precipitar faltando poucos dias para ter uma ideia mais clara do que o mercado vai dizer para ele. Se vai dizer nada ou se vai dizer, olha, tem aquele clube querendo contratar.
porque ele conseguiu se destacar na final da Copa do Mundo ou mesmo na semifinal. Perfeitamente. Mauro César Pereira trazendo informações e opiniões sobre essa questão do Almada, o Flamengo entrando na disputa com o River Plate pela contratação do jogador argentino. Então vou aproveitar esse tempo para perguntar para você, Flávio, a possibilidade então de chegada do Almada ao Flamengo, jogador que brilhou muito no futebol brasileiro com a camisa do Botafogo. Estava dado como certo para o River Plate, o Flamengo entrou nessa briga, pode levar o jogador. Seria, claro, uma ótima contratação para o Flamengo, mas como você acha que pode acontecer esse encaixe? E claro, se há necessidade, até pegando em consideração a declaração do José Botto. O Flamengo não pode sair contratando, pagando 20, 30, 40 milhões toda hora. Se há uma necessidade para o Flamengo hoje e como que se encaixaria também nesse time do Flamengo? Então, necessidade talvez não seja, mas acrescentaria demais, né? Sim, o Almada jogaria em qualquer time do Brasil. Ele foi um diferencial importante. Ele e Luiz Henrique mudaram completamente a cara do Botafogo, naquele time que foi campeão brasileiro e da Libertadores. É um jogador de nível muito alto, realmente é, né? Tanto que está numa seleção como a da Argentina, onde, se não é um protagonista, sempre participa intensamente. É um jogador que tem um nível realmente muito alto. Trabalha no meio-campo em várias posições, é um cara que chama a bola, chama a responsabilidade, mas há o fator de tomar cuidado com as finanças. O Flamengo demorou muito para se acertar financeiramente. Não dá para sair dando tiro, né? Tal história do... Eu não quero, mas talvez eu quisesse ter uma Ferrari. Mas eu não teria dinheiro para isso, como é que eu vou fazer? Não, mas eu vou comprar. Não é assim que se faz, né? Você não tem dinheiro para uma Ferrari, Flávio? Talvez tivesse, mas não vou usar com isso. Quando nem sei quanto custa uma Ferrari. Mas a verdade é que tal. Mas eu quero dizer, digamos, você tem um sonho de consumo muito grande. Você não vai enfiar o pé, pô. Tem que tomar cuidado. Sim. E o Flamengo já tem um elenco maravilhoso, que dá para brigar por tudo no futebol brasileiro. Então, se puder, se for uma operação onde não vá colocar em xeque tudo aquilo que o Flamengo teve de estabilidade, é lógico que seria um reforço espetacular. Seria legal ter uma Almada de volta ao futebol brasileiro. Mas gosto muito dessa ideia de ter consciência do que você está fazendo, né? Tirar os pés pelas mãos pode custar muito caro. Exatamente. É o Flamengo, então, em busca do Thiago Almada. A gente já voltou para a rádio, Kaique, falta um pouquinho ainda. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, então eu peço para você a sua participação, o seu like na nossa transmissão, o seu comentário no nosso chat. Temos mais comentários aí, então vamos colocar na tela a participação da galera que nos acompanha aqui no Bate Pronto pelo canal do YouTube da Jovem Pan Esportes. Vai aparecer na tela aí, então, o Lenda Verso FC, é isso. Sem Almada no time da Argentina, ele só tem criação com o Messi. Os outros meias são de qualidade, mas não agressivos. É a participação do nosso chat aqui no nosso Bate Pronto, o canal do YouTube da Jovem Pan Esportes. Deixe também o seu like. O Almada é um cara que, dos jogos que a Argentina fez até agora na Copa do Mundo, começou como titular em 3, temos até aqui os jogos certinho, foi titular em 3, contra a Argélia, contra a Áustria e contra Cabo Verde. Entrou em 2 contra a Jordânia e contra a Suíça, já a partir do mata-mata, né? E não saiu do banco no duelo contra o Egito. É um jogador que começou como peça importante, foi perdendo um pouco de espaço, mas ainda assim tem esse comentário, por exemplo, da nossa audiência. É um cara importante na criação, pode dividir a responsabilidade com o Lionel Messi nesse sentido, a depender do contexto do jogo, né, Chacon? O papel do Almada passou a ser de um jogador que, ao entrar ao decorrer da partida, pode também dividir um pouco dessas responsabilidades, Chacon. Sua análise sobre as responsabilidades de Almada nesse time da Argentina. E de herdar a posição que será deixada, obviamente, não estou comparando qualidade dos jogadores, não tem discussão, mas é o que os argentinos colocam como o próximo grande craque argentino, dessa seleção argentina, que é o Thiago Almada, que é um jogadorzaço, né? Acho que o River Plate, se conseguir a contratação do Almada, vai fazer terá um grande feito a nível sul-americano. E o Flamengo parece que estava querendo entrar nessa conversa, né? Tinha lido coisas sobre isso e, pô, se o Flamengo consegue, meu amigo, vai elevando cada vez mais o patamar. É um jogadorzaço, aço. Mas que nessa Copa do Mundo acabou perdendo um pouco desse seu espaço, né, durante a competição. Começou como titular nos 2 primeiros jogos, em que a Argentina foi dominante. Depois, no terceiro jogo, a gente lembra, foi um jogo em que teve muitas mudanças promovidas pelo Scaloni. O Scaloni deu descanso para o time argentino. O Messi, pela primeira vez desde 2006, começou um jogo de Copa do Mundo no banco de reservas, né? Então, até o Messi foi para o banco naquela partida.
uma partida diferente, digamos assim. E depois ele foi acionado, como você já bem lembrou, também na partida contra Cabo Verde, agora no jogo contra a Suíça. Eu estava do lado de alguns torcedores argentinos quando o Almada ele entra na partida, né? O pessoal não gostou muito da escolha do Scaloni, não, né? Talvez essa Copa não tenha deixado uma boa impressão para os torcedores argentinos em relação ao Almada, mas que não tira o fato dele ser um grande jogador. O fato é que, mais uma vez, o importante é as seleções em geral, e a Argentina tem vem tendo essa característica. Em 2022 a gente viu isso, e agora a gente também, de forma pontual, vê isso também acontecer, que é a mudança de jogadores ao longo da competição dentro do time titular. Alguns são meio que intocáveis. Também não acredito, até a gente levantei esse papo com o Raí sobre a saída do Depou. Não acredito que ele saia desse time titular. O ponto é, outros jogadores, você tem peças de reposição que podem fazer a mesma função e até agregar, né, nesse elenco, e você não é tão o cara, né, o Almada não é o cara de confiança do Scaloni. Então você tem a mudança nos últimos jogos, o Lautaro indo para o banco de reservas, chegando o Julián Álvares, você tem a própria saída do Almada. Então você tem opções aí para fazer mudanças ao longo da competição, né? E essa é uma característica que a Argentina adotou em 2022, fez sucesso, e agora em 2026 tenta repetir a dose. Uma seleção mais envelhecida, não tem mais a mesma pegada talvez do que foi em 2022, mas foi avançando. Um caminho mais tranquilo, não tenho dúvida. Acho que há de ser considerado. Decisões questionáveis da arbitragem, sem dúvida nenhuma também. Mas foi avançando, chega à semifinal. E agora ela tem 180 minutos em tese, né, 90 em cada jogo, semifinal e a grande decisão para conquistar mais um título. E agora, se você não faz essas mudanças pontuais visando melhorar esse elenco, é difícil que você bata até mesmo a Inglaterra e numa final, muito possivelmente com a França do outro lado, bata a seleção francesa. Então é essencial, acima de tudo, não deixar os amigos, digamos assim, ou ser teimoso, morrer abraçado com uma escalação e mudando algumas posições. O Almada foi importante no começo, talvez, mas perdeu essa força a partir do terceiro jogo, quando ele vai para o banco de reservas, e o Scaloni percebe que talvez que tenha outras opções também para ir rotacionando esse time. Mas não tenho dúvida que é um jogador que vai continuar sendo chamado para a seleção argentina nos próximos anos. Caso aconteça, óbvio, algo muito ruim, a gente torce muito que não, com Almada, lesões que acabem o tirando de combate, a gente obviamente torce para que isso não aconteça, né? Mas é um jogador, obviamente, que será jogador de destaque dessa seleção argentina. Outro cara que não teve espaço nessa Copa do Mundo, mas terá futuramente, é o Nico Paz, né? Isso é natural. Renovações, que não aconteceu, a renovação da seleção argentina não aconteceu em relação à última Copa para essa, mas certamente terá que acontecer dessa Copa em diante, até mesmo pelo adeus de Lionel Messi, né, que faz a sua última Copa do Mundo também.